CoSecurity é a maior rede de segurança colaborativa e integrada do Brasil. São milhares de câmeras espalhadas pela cidade. Quando você encontra um totem com essa luz, é como se fossem nossos olhos sempre cuidando do seu caminho. Quanto mais gente escolhe a CoSecurity, mais seguro você fica. CoSecurity. Um por todos, todos por você. Saudações, amigos da Escola Superior de Segurança, com oferecimento da startup CoSecurity. Apresentamos o 108º programa da série CoSecurity Segurança Colaborativa. Nosso objetivo é debater ideias, trocar experiências e cases de sucesso na jornada de colaboração e exercício da cidadania em prol da segurança e do bem comum. Nosso tema de hoje é fascinante. Saúde física, mental e espiritual do síndico. Participam conosco dessa edição 108, Vanessa Muniz, síndica desde 2012, certificada pela Fundação Vanzolini da USP. Vasta experiência em condomínios residenciais verticais e horizontais, mistos e clube. Advogada há mais de 20 anos. Membro da Comissão da Advocacia Condominial da OAB de São Paulo. Pós-graduada em Direito Tributário, especialista em Direito Condominial, Direito Civil de Família e Sucessões, mediadora de conflitos de condomínios, coautora do Manual de Boas Práticas Condominiais da OAB São Paulo, edição 2021, coautora do livro A Teoria dos Condomínios, da Sindicolab de 2024, mentora com coaching sistêmico e treinamentos corporativos, pós-graduada em Psicologia Positiva, pós-graduada em Constelação Sistêmica, Master Coach, analista comportamental, practitioner em PNL, practitioner, pronúncia certa, professora, palestrante, mestre de cerimônias. Também conosco, meu fiel escudeiro Marcel Bussolin Marques, gerente de relacionamentos institucionais da startup CoSecurity, economista pela Universidade Mackenzie, foi um dos responsáveis pela implantação do programa City Câmeras na cidade de São Paulo, quando trabalhou na Secretaria Municipal de Segurança Urbana, e agora participou da integração das 5.000 câmeras da CoSecurity no programa Smart Sampa da Prefeitura de São Paulo, sendo a CoSecurity a primeira empresa privada a fazer parte desse programa. E, por último, também conosco, hoje, o craque, o gerente comercial da CoSecurity, meu querido amigo Charlie Paulon, que vai trazer muita novidade para você, o que vem por aí no mundo CoSecurity. Então, vamos lá, sem mais delongas. Vanessa Muniz, uma excelente noite para você, uma alegria tê-la aqui em nosso programa. Vai ser um assunto bem divertido hoje, hein? Acredito que sim. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Me senti muito feliz, muito honrada em estar aqui com vocês no programa 108 já, hein? Que maravilha! Então, meu boa noite, Serrão. Uma alegria estar com você. Marcel, Charlie, adorei o convite de verdade. Fiquei muito honrada. E vai ser uma alegria, até porque é um tema super em alta, não é? É uma questão que tem aí acometido todos os síndicos, e se não acometeu, vai acometer, até que eles criem consciência, não é, daquilo que realmente importa. Obrigada mais uma vez. Legal. Marcel e Charlie, estão animados para o programa de hoje? Hoje vamos ter aí assuntos sensacionais, hein? Marcel, primeiro boa noite, Serrão, boa noite, Vanessa. Serrão, um assunto que estimula, instiga e provoca é um programa maravilhoso, né? Porque o que não vai faltar aqui é debate. Com certeza. E aí, doutor Marcel Bussolin Marques, e as novidades? Bom, boa noite, Serrão, Vanessa, Charlie, todos que nos acompanham. Bom, a novidade, ótima novidade é a participação da Vanessa hoje, né? Nós sempre comentamos aí sobre segurança colaborativa, ela esteve numa visita lá no Hub, e ela deu a ideia desse tema, né, que é muito importante, né? Então a gente fugiu um pouquinho, é claro, não da segurança, mas é um tema bem importante. Aí estamos todos na expectativa aí desse programa. Não, e legal, tem tudo a ver com a segurança, sim. Imagina, se o síndico perde a sua sanidade, um síndico fica doido, que segurança que você vai ter com um síndico se não tiver bom de espírito? Então vai ser muito legal conversar com a Vanessa sobre isso. Ô, Vanessa, você aí, eu vi a sua
extensa formação jurídica no currículo. Como é que você entrou nessa vida de síndica? Conta para a gente a sua história. Olha, eu entrei nessa carreira de síndica como síndica orgânica de um condomínio que tinha acabado de ser entregue, um condomínio de implantação, na Moca, na ocasião. E aí, então, eu já tinha uma péssima experiência como moradora de um condomínio onde eu não concordava com as questões trazidas pela antiga síndica. Então, eu não era nem um pouco feliz no condomínio, tanto é que eu acabei me mudando para um condomínio novo, onde tudo era novo. E aí, então, eu pensei, bem, não adianta eu reclamar da síndica e efetivamente não fazer nada para mudar, não é? Essa ideia, esse sentimento que eu tinha. E aí, quando eu entrei na primeira vez numa assembleia de condomínio como moradora, né, no prédio de implantação, e aí, na ocasião, a construtora, ela não indicou um síndico profissional, ela deu oportunidade para que os próprios moradores se elegessem, se colocassem... Se ferrassem, né? Isso aí. E aí, então, eu fiquei preocupada com as pessoas que estavam ali dizendo que queriam ser síndicas, porque eu fiz um pré-julgamento. As pessoas julgam pela primeira impressão, e aí eu falava, esse daí não sei se vai dar certo, essa daí não vai dar certo. E na ocasião, eu estava com meu primeiro marido, eu falei, escuta, por que você não vai lá? E ele era bastante engajado nessas questões políticas. Eu falei, condomínio é política, vai lá e se coloca à disposição. Ele falou, eu não. Aí eu olhei bem, peguei meu filho de 5 anos no colo e falei, sabe de uma coisa? Eu reclamava tanto da síndica anterior que eu vou fazer a diferença. E levantei a mão e fiquei síndica por 5 anos nesse mesmo condomínio. E aí, obviamente, eu falo que ninguém escolhe entrar assim para o mercado condominial como síndico. Você acaba entrando de alguma forma, alguma arapuca, vamos dizer assim, alguma questão que acaba te chamando. E aí, nesse chamado, eu aceitei, e aí comecei a ser chamada para participar de processos de eleição de outros condomínios, e aí, então, eu acabei aceitando, entrei neste mercado, mas sou síndica desde 2012, mas comecei como síndica de prédios, de prédio próprio, né? Ali você tem o apartamento, enfim. Mas não foi uma questão de começar como síndica profissional. Eu comecei como síndica orgânica. Como é que foi essa primeira experiência? Qual foi o ponto positivo, ponto negativo? Quais foram os mega pepinos que você encontrou logo de cara nessa gestão condominial? Olha, de cara foi ter sido síndica sem nenhum tipo de experiência prévia como síndica. Os cursos de sindicatura profissional, eles estavam ainda começando, o mercado ainda era um mercado bastante tímido, e aí, então, eu me profissionalizei. Mas, assim, eu fiquei 5 anos sendo síndica do mesmo condomínio e já trabalhava em outros. Eu falo que foi a minha faculdade, do mesmo jeito que eu me formei em Direito, foram 5 anos, eu falo que foi a minha faculdade de sindicatura, esses prédios de implantação. Eu comecei com prédios de implantação. Você aprende tudo novo. Então, ainda mais quando você nunca foi síndica antes e começar numa implantação, o desafio é nível hard, né? Qual é o grande pepino de prédio de implantação? Qual é? Olha, são os vazamentos. E nesse condomínio, por exemplo, eu tive um problema grande de vazamento na bomba de pressurização. Imagine só de madrugada, o prédio todo com vazamento de água pressurizada. Ninguém merece. Aí, obviamente, e eu morava ainda no 22º andar. Então, você imagina, tendo que descer escadas, porque os elevadores todos alagaram, subir e descer várias vezes. São várias questões, mas os maiores desafios que eu posso dizer para você, na minha carreira como síndica de condomínios, são as questões comportamentais. São as questões de lidar com o outro. Eu falo que a bomba, ela não reclama, o gerador não reclama, o portão não reclama, a gente vai lá e resolve, como a ciência exata. Agora, o comportamento humano e muitas vezes desumano das pessoas é que efetivamente acabam sendo o grande desafio para os síndicos. Tanto é verdade que os comportamentos desastrosos, desumanos, irracionais de condôminos acabam até atingindo a saúde mental do síndico, espiritual do síndico, a física, muitas vezes, do síndico. Hoje tem síndicos que têm AVC por conta de demandas que estão lidando com condôminos, com moradores de condomínio, que não têm o menor respeito, né?
Então, o que eu entendo como o maior desafio a qualquer síndico que se coloque nessa posição é as questões comportamentais de pares, né? De pessoas que deveriam, no mínimo, ter um pouco de empatia, um pouco de respeito. Não falo nem respeito, um pouco, pelo menos. Tem gente que não tem absolutamente nada, nenhum respeito. Por isso que o mundo está, né, nessa questão de desamor. Foi por causa da sindicatura que você fez a pós-graduação em psicologia positiva? Sim, sim. O que me levou a me pós-graduar em gestão de pessoas foi justamente os desafios que eu enfrentei desde o início já da gestão, lá em 2012 já, com relação à falta de comportamento das pessoas. Gente que ameaça bater, agressão física, agressão verbal, aquelas pessoas chiliquentas que não têm respeito por nada e nem ninguém, que acha que é a síndrome do imperador, o outro acha que é a síndrome do Peter Pan e você é a mãe dele. As coisas que acontecem dentro dos condomínios são questões muito surreais. Veja, eu já era advogada de condomínios, né? Eu já estou na área há bastante tempo, mas é diferente você estar no papel de advogado do condomínio e de síndico do condomínio. Quando você está no papel de advogado do condomínio, as pessoas ainda têm um respeito um pouco maior. Quando as pessoas só te veem no papel da síndica, elas acham que você é um Zé Ninguém e acabam tratando o síndico, muitas vezes, como um bode expiatório de luxo. Como se ele fosse ali menor, alguém menor. Como se você fosse a empregada deles, né? É sempre esse papo, né? Você é minha empregada, né? Pior que empregada. E, o cara enfia o dedo, ele coloca o dedo na sua cara e fala assim, eu pago o condomínio. Eu digo, olha, o senhor não faz mais do que a sua obrigação. O senhor tem obrigação de pagar condomínio se quiser morar aí. Aí eles falam assim, nossa, mas como você é grossa, você não pode falar assim comigo. Não pode o quê? Não pode se comunicar, você tem que ser... Não, e detalhe, até eu estava outro dia fazendo uma analogia, até os escravos dormiam. O síndico, se bobear, não pode dormir. O cara entra em contato com você de madrugada porque deu dor de barriga nele e ele acha que você tem que estar à disposição para resolver questões de demandas pessoais dele. O síndico, ele tem que cuidar de questões de ordem coletiva e não ser a governanta do morador, o chofer do morador, a pajem, a babá, a empregada, a escrava. Isso daí não. E as pessoas não têm essa ideia. Elas acham que fazem um favor de pagar a cota condominial, um rateio de despesas, né? Você conseguiu criar um padrão para lidar com esse tipo de situação? Como é que foi aí a construção desse modelo seu de vivência condominial? Olha, eu já me imponho e já me posiciono no momento em que eu encaminho a proposta aos condomínios. Eu já deixo claro o meu modelo de gestão. Nas apresentações aos moradores, nas assembleias, antes mesmo de ser eleita, eu já deixo muito claro que eu sou gestora, mandatária legal de condomínios, não sou zeladora de luxo, não sou gerente predial, não sou escrava, não sou empregada artigo 3º da CLT, eu já me posiciono claramente. Para quê? Para que não gere nenhuma dúvida futuramente. Existem hoje síndicos que se vendem por notas fiscais, mostram que são as ovelhinhas nas apresentações e depois saem desesperadas. Não, eu já deixo claro os papéis de cada um dentro deste universo, dentro deste ecossistema condominial, para que não gere problemas. Por quê? Porque as pessoas, quando elas já percebem que você tem uma postura e que você não vai permitir nenhum tipo de situação análoga às competências que o síndico deve ter no condomínio, as pessoas têm a opção já de escolher o sim ou não, pegar o primeiro ou o segundo colocado. Por quê? Para não gerar problemas. Eu já evito problemas na entrada para não ter tantos problemas na saída. E aí, obviamente, eu coloco muito claro os meus limites, as minhas atribuições, aquilo que eu permito, aquilo que não. Já digo claramente que por conta, inclusive, de ser advogada no sentido de estar no condomínio, mesmo que não sendo a advogada do condomínio, sendo a gestora, eu sou legalista. Já falo claramente, sou legalista, estou aqui para cumprir e fazer cumprir as determinações do condomínio, e quem quiser isso, maravilhoso. Já falo logo, sou linha dura, não permito nenhum tipo de brecha, as questões ali são muito claras, tudo que tiver que ser
fora da regra, vai ser deliberado por vocês em assembleia e ponto final. Por quê? Porque a pessoa acha que ela pode sempre ter um jeitinho. O brasileiro, ele, de uma forma geral, ele gosta de ter o jeitinho. Ele acha que sempre pode burlar a lei e depois ele quer que a lei esteja ali à disposição para ele, para o vizinho dele. Não, muitas vezes ele só quer direitos umbilicais. Ele não quer saber o que a coletividade quer. Ele quer os interesses dele atendidos naquele momento. E se o síndico ele não se impuser, se ele não se posicionar, se ele não tratar das demandas de uma forma bastante profissional, dizendo a sua performance, como funciona, a sua forma de agir, aí não dá tanto problema. E mesmo você sendo assim, as pessoas acreditam que elas podem tentar burlar a forma como você atua, né? Infelizmente. Imagina. O que é necessário para que você não pareça e não seja um síndico, uma síndica autoritária, que abuse da autoridade? A primeira coisa é fazer com que as regras trazidas por aquela coletividade sejam atendidas. Quando você se coloca no papel de síndico, você se torna síndico de determinado empreendimento, você já tem que ter noção daquilo que a coletividade deseja. As regras individuais daquele DNA de prédio já vão trazer aquilo que você precisa efetivamente fazer. O que o síndico não pode fazer, a ponto de ser um ditador, é criar regras novas. Impor situações que não fazem parte daquilo que foi combinado naquele condomínio, ele ser turrão ao ponto de não procurar saber determinadas regras, porque tem síndico que não é advogado. Consulte pergunte o que ele pode, o que ele não pode. Eu imagino, né? Eu pelo menos imagino que os síndicos, quando se colocam à disposição para serem síndicos de prédios, eles, no mínimo, devem ter alguns tipos de formação. Eles, no mínimo, devem ter aí algumas competências e qualificações. Para quê? Porque hoje a sindicatura, antes também, mas hoje muito mais, não dá para atender e não dá para aceitar o amadorismo. E hoje eu vejo ainda muitos síndicos que são amadores, que ficam em grupos de WhatsApp formados por outros síndicos mais competentes, menos competentes, e que ficam perguntando coisas muito óbvias. Que você fala, meu Deus, eu não acredito que essa pessoa é síndica. Eu não acredito que a pessoa tá se colocando nesse posicionamento sem qualificação mínima. Então, para você não mostrar é só fazer o que tá legal. É só fazer aquilo que foi combinado. Não tem que ficar criando regras. Ah, você tirou isso da onde? Tirei da minha cabeça. Pera aí. A gente não tem essa situação de cabeça. Tem que fazer o que foi combinado, né? E o perigo hoje é que a gente tem agora os interpretadores de lei, né? O Brasil agora ainda criou essa nova moda, né? Então não basta ter a lei, tem o interpretador da lei e ela é muito elástica, porque ela depende. Se o cara que está interpretando tem poder, ele te impõe aquela interpretação dele e todo mundo supostamente tem que obedecer aquele regramento juristocrático, né? Então, esse é outro drama que a gente está vivendo hoje no Brasil, né? Que bagunçou o senso de justiça, isso. É um dramalhão, né? Um dramalhão para pessoas bestalhonas. Vamos dizer aqui, as pessoas hoje se formam no Google, se pós-graduam no Instagram. E aí, elas fazem o MBA lá no Insta, lá no como é que é? Agora eu saí do Facebook. No X. No X. Vão para o X, eles vão para o LinkedIn, para plagiar currículos. Eu já tive um caso de um síndico que plagiou a minha apresentação no meu currículo do LinkedIn. Então, assim... Que legal, hein? É o axiologista. A palavra de ordem é essa. A profissão é o axiologista. Quem acha não sabe nada. Né? As pessoas hoje não têm mais estudo e não querem, inclusive, com todas as facilitações hoje que a gente tem no mercado para a pessoa se profissionalizar. Hoje você não precisa estar em locais físicos para estar em instituições incríveis. Então, o axiologista é um perigo. Ele é um perigo para a sociedade, ele é um perigo para os condomínios, ele é um perigo para a segurança pública, ele é um perigo para os governos, porque aquele que acha não sabe nada, e aquele que acha que sabe tudo,
ele sabe menos ainda, não é? Só sei que nada sei, as pessoas têm menos cultura, menos educação, menos tudo. As pessoas não estão mais preparadas a nada. Elas leem uma matéria sensacionalista no Instagram, aquilo é uma verdade para ela. Elas fazem uma pesquisa no Google e desmerecem profissionais se apresentando muitas vezes em assembleias, dizendo, porque no Google eu pesquisei isso. Eu falo para o cara, vai para o Google. Entende? A mim, como advogada, acontece muito isso. Doutora, eu pesquisei uma questão no Google e a senhora disse outra. Eu falei, então você vai lá e paga os honorários para o Google, vai lá, resolve no Google e tchau. Isso. Não perco nem tempo com gente. E agora ainda tem a inteligência artificial, conversa com ela lá, né, para ver se ela te ajuda, né? Vocês viram essa? Advogados fazendo petições pelo ChatGPT, que já foram, inclusive, levado um puxãozinho de orelha do juiz. Pelo amor de Deus! As pessoas não têm mais senso de vergonha na cara. Não tem senso de vergonha na cara. Então, eu acho que o filtro também tem que partir da gente. Porque, veja, quando eu estou em alguma assembleia e o condômino ele fala, não, porque eu acho isso, eu falei, ó, se o senhor acha, vamos parar por aqui. O senhor tem base, o senhor tem dados, o senhor tem informações concretas? Não, eu não tenho. Então, aqui, desculpe, a gente não perca o tempo de todos nós aqui na Assembleia, o meu e dos seus vizinhos, achando coisas. Axiologistas aqui não são bem-vindos, sabe? Tem que se posicionar. A gente tem que começar a falar, porque tá difícil. Uma pessoa boa e inerte, ela não serve para nada, ela atrapalha. Ela atrapalha. Olha, se nada em nós é definitivo, a gente tem que buscar as mudanças. E as mudanças, elas têm que começar com a conscientização dos nossos papéis. Quando a gente fala em saúde física, emocional e física mental e espiritual do síndico, a gente traz a questão da conscientização e das mudanças. O síndico, ele é um formador de opinião dentro dos prédios. Sim. O síndico... Tem que ser um líder, ideal que ele seja um líder, né? Exatamente. Se ele não for um líder, alguém que seja modelo a ser seguido, nós estamos realmente fadados ao insucesso. Por quê? Porque o microcosmos condomínio é uma partícula da sociedade. Se a gente não conseguir quebrar esses axiologistas, efetivamente criar conscientização de mudança, mostrar os papéis de cada um dentro dos condomínios, a sociedade que já está doente vai adoecer muito mais. E vai adoecer. E o síndico, se não tomar cuidado, ele já é um ser doente, que alienado que está, não vai perceber o seu papel e vai se deixar levado pela manada. Porque hoje as pessoas não querem discutir projetos, elas não querem discutir estudos, elas não querem discutir propostas, elas querem brigar, elas querem ter razão. Elas querem ter razão. Como é que você faz nos prédios que você administra? Você faz todo mundo conhecer o regulamento do condomínio para poder discutir? Porque a maioria, a turma do achismo, ela é perfeita, né? Ela não lê o regulamento, não conhece o regulamento, mas ela tem uma opinião formada sobre tudo que deve estar naquele regulamento e ela se manifesta na Assembleia com essa convicção plena de que ela sabe do que ela está falando. Como é que você faz para lidar com esse achista? Olha, eu tento criar movimentos dentro dos prédios de uma forma bastante significativa, falando a verdade, né? As pessoas têm o hábito de fantasiar muito, maquiar muito, eu falo a verdade. As pessoas não gostam de ler, elas pensam que a sindicatura é como se fosse uma pastelaria. Eu chego na feira e eu digo, me dá um pastel de queijo. O cara vai fritar rapidamente o pastel e vai te entregar o pastel. Ele acha que o síndico é um pasteleiro, não é? Detalhe, sem tempo para preparar esse pastel de forma antecipada. As pessoas estão preguiçosas. Elas querem informações rápidas e não querem procurar nada, por isso preguiçosas. Salvo algumas exceções, uma boa parte é preguiçosa. Eu faço o seguinte, eu cotidianamente encaminho o regulamento interno, a convenção, escrevo, pessoal, leia a convenção, leia o regulamento interno, procuro fazer comunicados assertivos de conscientização daquilo que acontece diariamente nos meus prédios. Eu tento trazer até mastigado determinadas situações, mas aí vem, não é, o WhatsApp. O WhatsApp é uma maravilha, é verdade,
verdade, só que as pessoas acham que o síndico tem obrigação de responder tudo em tempo real via WhatsApp. Aí ele fala assim, doutora Vanessa, eu quero fazer a locação do salão de festas, quantas pessoas podem ir no salão? Aí eu respondo, olha, eu faço questão de parar, encaminho o regulamento interno e digo, no capítulo salão de festas, existe ali o número de pessoas que podem ser convidadas para aquele espaço. Você não pode me passar? Eu falei, olha, é o mesmo trabalho que eu vou ter para ler, porque eu não sou obrigada, assim como o advogado não é obrigado a saber de cor a legislação, é até uma coisa estranha, a gente acaba tendo muita experiência decorando pela prática, mas a gente não fica decorando o código. Da mesma forma, eu não vou decorar, não é, o regulamento interno e convenções dos meus prédios. Por isso, tem que ser consultado. Eu falo, olha, o senhor tem que consultar o regulamento do seu prédio, ele está aqui. A pessoa fica muito feliz ou ela fica muito brava. Aí é um problema dela, não é meu. O meu é, o regulamento está aqui, senhor. Veja, se a gente não fizer isso, a gente vai virar um empregado particular de uma pessoa preguiçosa. Porque a pessoa, quando ela vem morar no condomínio, ela já recebe uma carta de boas-vindas, ela já recebe uma cartilha do que tem, de como é que funcionam as principais questões dentro do prédio. Nós temos zeladores, gerentes prediais, pessoas da administração interna, mas tem morador que prefere acionar o síndico para coisas e situações onde eu tenho já todo um braço, onde já tem todo um back-office por trás para resolver. Por quê? Porque preguiça mesmo, preguiça. E eu falo para vocês, as pessoas elas estão perdendo o senso. Então, se você não demonstra, se você não fala, vai ficar tudo como funciona. Vai passando, tem que se posicionar. Olha, anteontem, uma moradora, meu telefone fica 24 horas ligado. Ele fica 24 horas ligado, porque para as emergências do condomínio eu estou sempre à disposição. Não tem jeito, Não é? Emergência acontece, não tem jeito. Mas isso não significa que eu vou estar para o morador. 7 horas da manhã, eu vi que tocou o telefone, eu olhei, não era nada do prédio, que os meninos já sabem, manda via WhatsApp, eu retorno na sequência. Ligou pela segunda vez. E eu estava dormindo, 7 horas da manhã, tinha tido uma assembleia na noite anterior, estava super cansada. Aí, eu tenho o direito de dormir, eu sou uma empresária, eu durmo quanto eu preciso, inclusive. Aí, ligou pela segunda vez, aí ligou pela terceira vez, eu atendi, falei, uma emergência. Liga uma moradora e diz, porque uma encomenda, ela não foi encontrada, eu preciso falar com você para a gente saber o que aconteceu. Eu falei, olha, a senhora vai me desculpar, mas isso não é uma emergência do condomínio. A senhora deve formalizar por escrito nos canais oficiais do prédio e, com certeza, em horário comercial, eu vou avaliar, vou analisar e verificar o que aconteceu. Agora, a senhora me ligar. Ela disse assim, você é a síndica, você tem que me atender. Eu disse, negativo, senhora. São 7 horas da manhã. Eu estava dormindo e eu tenho todo o direito do mundo de dormir. Por regras de boa educação, não se liga na casa de ninguém, não se liga no celular de ninguém às 7 horas da manhã, quando não é uma emergência e o seu caso não é uma emergência. Em horário comercial, a senhora será respondida. Inclusive, o zelador existe para isso, que também às 7 horas da manhã ele não está trabalhando, nem precisa estar trabalhando. Emergências do condomínio são tratadas como emergências. Ela disse, você está aí para isso. Eu disse, negativo, senhora. Se a senhora está acostumada a ser tratada desse jeito, me desculpe, mas eu não estou. A senhora não volte a ligar para mim para tratar de uma questão que não é emergencial. Aí tem gente que vai te dizer assim, Serrão, que síndica grossa. Aí tem gente que vai dizer, puxa, eu não tenho coragem de me posicionar. Aí eu vou dizer, desculpa, respeito é inegociável. Hoje, aos meus 45 anos de idade, eu digo, o respeito é inegociável. A minha paz de espírito, a minha saúde física, mental e espiritual são questões inegociáveis. Por quê? Porque morto não paga a conta, caixão não tem gavetas, e se você não cuidar da sua vida e da sua saúde, você perde o marido, você não vê o seu filho crescer e vira pajem empregado alienado de morador. Por isso tem que saber se posicionar. E eu falo que a questão maior de saúde em qualquer aspecto é posicionamento. Isso não vale só para os condomínios. Vale para qualquer questão, em qualquer empresa. E se a moça ficou triste com a síndica, de repente ela pode fazer que nem você. Não gostei dessa síndica, vou querer ser síndica também.
Né? Aí ela vai aprender como é que é, né? Sentir na pele. Olha, gente feliz não enche o saco. Isso é uma questão que eu aprendi na minha vida e é uma realidade. Gente feliz não enche o saco. Agora eu te pergunto, o que é felicidade? De repente, a felicidade para aquela pessoa é importunar o síndico, não importa o horário, porque ele acha que o síndico está lá à disposição dele, ele é empregado do prédio, ele tem que aceitar e que dói menos. Não é bem assim. Agora, existem pessoas que são felizes e falam, puxa vida, ela é um ser humano como eu, para tudo na vida existem limites, horários, respeito, teve um bom berço, educação, e educação não é classe social, não é berço de ouro, educação é qualquer pessoa que tem pelo menos um mínimo de princípios e valores que vai fazer com que as crianças, começa de berço, aprendam. E aquele que não aprendeu vai ter que aprender com a síndica aqui, por exemplo. Porque eu não vou levar desaforo, não vou levar, trazer problemas para minha família, para minha saúde, por conta de ninguém. Em 2017, eu tive um caso que me chocou muito na minha vida profissional, de uma moradora que foi completamente estúpida, ignorante, agressiva com uma funcionária que teve um AVC na sala da administração interna. Até hoje, ela não se recuperou. E não foi só esse caso, eu tive outros casos. Eu tive casos de síndicos amigos que se suicidaram. Eu tive caso de pessoas que pararam com a sindicatura porque não aguentaram. Tenho casos de pessoas que tomam aí antidepressivos, fazem terapia, enfim, porque não vê uma outra opção na vida a não ser a sindicatura e vamos aceitar porque é assim mesmo. Não, a gente tem que quebrar esse ciclo, a gente tem que cortar esse tipo de comportamento, porque senão as pessoas vão acreditar falsamente que esse é o futuro, que síndico tem que aguentar mesmo, você paga para isso, não tem limite. Não tem limite. Eu tenho conselheiros meus que me acionam em determinados horários. Eu digo, oi, senhores, muito boa noite. Hoje é aniversário do meu filho. Amanhã, no horário comercial, eu darei uma resposta aos senhores, mas hoje eu tenho que comemorar com o meu filhão. Ou seja, você estabelece limite, né? Sim. Quem não estabelece limites é levado na manada. A coisa é bem séria. Agora, qual é o pressuposto? Como é que você faz para contribuir para essa saúde física e mental? O que pode tornar um síndico feliz e um síndico infeliz? Na sua vivência, como é que você observou que isso acontece? Olha, eu vou te falar, eu senti isso na pele até chegar no fundo do poço. O fundo do poço é o lugar que as pessoas chegam e elas têm vergonha de falar que chegaram. A vantagem de você chegar no fundo do poço é que você sabe depois o caminho de volta. E se você cair de novo, você sabe o caminho de volta de novo. Eu vou dizer para você, no momento na minha carreira de síndica, isso já depois de 10 anos de sindicatura, quando eu achei que eu estava já num sucesso total, contratos que eu achei que estavam todos muito bons, ganhando dinheiro nos contratos, dentro dos contratos, diferentemente de alguns coleguinhas que eu imagino que nem devam dormir, ou se dormem é porque elas são sem vergonhas mesmo, que ganham bola de todo mundo, pedem descaradamente o cafezinho, eu sei de um monte de gente assim. Então, eu, na minha carreira, com lisura, sabe? Tudo por dentro da minha nota fiscal, fazendo o melhor trabalho, achei que estava tudo maravilhoso e perfeito. Até o dia que eu comecei a ficar muito estressada, muito cansada, eu comecei a perceber que a minha agenda era de trabalho de 18 horas por dia, porque eu cuidava dos condomínios de dia e todo dia à noite era uma reunião com o conselho, era uma reunião com uma comissão, era uma assembleia, era apresentação para 1, 2, 3. E eu percebi que eu estava ficando adoecida. Percebi que eu estava engordando sem comer, porque eu esquecia muitas vezes de comer. Eu esquecia de fazer uma refeição nutritiva, eu esquecia. E aí eu pensei, meu Deus, como é que eu posso estar ganhando peso e eu não estou comendo adequadamente? Aí já começou a vir um sinal. Aí eu comecei a perceber que a minha vida profissional não era um sucesso como eu imaginei que fosse, com vários condomínios. Eu vejo vários players no mercado hoje que enchem a boca para falar, tenho 600 condomínios, eu tenho 30 condomínios, eu tenho não sei quantos condomínios, um monte de bestalhões,
um monte de bestalhões que não percebem o que estão fazendo. Isso não é sucesso, isso é fracasso. A partir do momento em que eu não posso ter uma noite para jantar com meu marido, com meu filho, com a família, porque eu tenho que fazer reunião de condomínios, é porque a minha vida é um fracasso. Hoje, se alguém pergunta para mim, Vanessa, quantos condomínios você tem? Eu respondo com muito orgulho. O suficiente para ter uma vida bacana, saudável, para eu poder viajar, para eu poder usufruir com meu filho, com meu marido, encher a boca para falar com o meu marido, porque eu tenho um casamento feliz. E hoje eu vejo que muita gente só vive de aparência, de fingimento, fake news o tempo todo, e não é verdade. Mas eu precisei parar e chegar no fundo do poço, na sala de um cardiologista, dizendo para mim o seguinte: se você não demitir clientes, você não vai vir na próxima consulta, porque você vai ter um AVC, você vai infartar, porque a vida que você leva não é uma vida saudável, não é uma vida feliz. Se você acha que você é feliz, você é uma alienada, assim como várias pessoas que você lida no seu dia a dia. Caramba, hein? Que pancada, hein? Dr. Abraão Cury, cardiologista da HCOR. Esse foi um guru que me salvou. Ele disse, você vai chegar na sua casa, vai pegar um caderninho, vai escrever todos os condomínios que devem ser demitidos. Todos os condomínios que você deve rescindir o contrato, que não servem para você. E eu recomecei a minha vida. Fiquei com os condomínios que eu entendi que eram mais saudáveis, que eu já tinha um controle emocional melhor, que não exigiam tanto, que eram com pessoas muito mais sábias, pessoas humanas, e aqueles inadministráveis. E detalhe, que já eram inadministráveis. E que eu achei que com a minha postura podia melhorar. Todos eles melhoraram muito, mas o preço era muito caro, muito alto. Sim, mesmo. Custou para você que pagou o preço, né? Custou a minha saúde, e a minha saúde é inegociável. Gente, hoje, se eu falar para vocês que hoje eu cozinho de novo, porque eu não como mais açúcar, eu não como mais farinha de trigo, eu não bebo nada alcoólico, eu não uso laticínios, eu não uso nada aí que seja industrializado, voltei para uma alimentação mais saudável, é uma verdade. Eu me orgulho hoje de falar isso, porque antes eu comia fast food, porque eu não tinha tempo nem de cozinhar com meu marido e meu filho. Que legal, e você tá novinha, né? Você tá com 40 e quantos? 45. Pô, tá bem. Eu também tô com 42, de jornalismo. Para você ver, você tá melhor ainda, não tô vendo nem brancos na sua cabeça. Imagina só. Ainda você tem os cabelos, olha só, eu já tava ficando com cabelo branco, meu cabelo, eu sou ruiva natural, já tava ficando com o cabelo todo branco por conta de estresse, entende? Nossa, não pode, não vale a pena, não vale a pena. Outro dia eu tava falando com uma síndica e ela disse, o morador jogou um laptop na minha cara. Eu falei, como é que é? O morador jogou um laptop na minha cara, ele não gostou do que eu falei, ele pegou e arremessou o laptop. Eu estava num condomínio, e um condomínio de periferia, me pagavam o que eu coloquei na apresentação de assembleia, fui eleita. Fiquei 2 anos e 8 meses. Eu suspendi o uso da piscina, porque o prédio antigo, o condomínio antigo, começou a sair litoscerâmicas, e uma criança se cortou. Se corta, isso é uma tragédia. Falei, tá fechada a piscina, ninguém entra na piscina. Ela veio com a boinha, a toalha e falou, vou entrar na piscina. Eu disse, a senhora não vai, a piscina está temporariamente interditada até a gente resolver o problema. Ela disse, eu não quero saber do problema. Se eu falar para minha filha nada aqui e nada aqui, ela vai nadar. Se eu falar para ela ir para a esquerda e direita, ela vai fazer. Então, o pé dela não vai cortar. Eu falei, uma criança cortou o pé, ela falou, dane-se a criança, não é meu filho, tô pouco me lixando. Disse isso. Que legal, que visão maravilhosa, né? Pô. Linda. Aí ela chegou para mim e falou assim, olha, eu vou quebrar esse seu narizinho empinado, se você não deixar a gente usar a piscina, eu vou arregaçar seu nariz. Eu, na hora, pensei, se eu falar de forma muito educada para essa pessoa, ela não vai entender, porque o nível dela é o nível mais baixo da pirâmide do processo evolutivo. Então, ela nunca vai entender, é uma distância muito grande. Assim como o pai, às vezes, vai dar uma bronca numa criança e ele faz de cima para baixo. Ele tem que agachar e chegar na posição do filho para que
o filho entenda. Olha, filhinho, olho no olho. Eu falei, essa mulher só vai entender de um jeito. Vou falar com as mesmas palavras que ela. Eu olhei para ela e disse, em tom baixo, zelador do lado. Eu falei, se a senhora tocar nesse narizinho empinado, eu vou arregaçar o seu. Mas eu vou arregaçar o seu num nível tão hard que a senhora vai se arrepender de ter nascido. E vai ser legítima defesa, com câmeras monitorando e filmando. E é bom que a gente já procure o mesmo plástico para a gente poder fazer a cirurgia. Porque se você mexer no meu, eu arregaço o seu. Terminou a reunião. Ela ficou sua amiga, achou, pô, essa daí é legal, ó. Ela correu, saiu correndo. Aí o meu zelador falou, dona Vanessa, se ela tocasse em você, eu juro que eu... Falei, você não faria nada, eu mesma em legítima defesa resolveria. Ela nunca mais procurou, fechou a boca e sumiu. Cheguei em casa, contei pro meu marido, ele falou, Vanessa, você acha que você precisa ficar nesse condomínio? Aí você pensa assim, mas todos os moradores são ruins? Claro que não. Mas existe aqueles 10% de pessoas ineficientes que estão fazendo hora extraordinária no mundo, que destroem a vida de qualquer pessoa. E que podem fazer uma destruição gigantesca, mesmo sendo minoria. É isso. Então, você tem que pensar, vale a pena? O preço é muito alto para mim. Renúncia, 30 dias de aviso prévio, vocês que se virem com o vizinho, com o comportamento inadequado. Olha, eu sou uma mulher e não por isso eu quero ter um tratamento diferenciado com nenhum homem. Mas a gente sabe que fisicamente, mulheres e homens, dependendo da estrutura, tem um desbalanço, tem uma questão. Eu não vou querer competir com homem jamais. Eu sou uma mulher, me coloco no meu papel de mulher e não vou querer competir com homem. Numa assembleia já vieram me bater. E na hora, foi a primeira vez que eu senti, eu juro para você, senti dor de barriga. Eu senti sabe aquela coisa, um desconforto no estômago, pensando, meu Deus, 4 homens tiveram que segurar esse sujeito. Eu, na mesma hora, concorrendo para a reeleição de um condomínio, declinei. Eu declinei, porque a minha paz não tem preço. E isso vai trazendo um processo nos síndicos, porque se ele não corta, ou se ele não começa a perceber quando ele já está nesse ciclo vicioso, pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. E quando é tarde demais, não tem muito o que fazer. Se efetivamente eu tenho um problema de falta de comportamento das pessoas, você não vai ser, nem Deus muda ninguém consegue mudar ninguém, a não ser que a pessoa queira mudar. Tem pessoas que não são pessoas normais dentro dos condomínios. Achar que dentro dos prédios só mora gente boa, não é verdade. Não. Tem bandido, tem ladrão, tem estuprador, tem pedófilos. Pedófilos eu acho que é o que mais tem. Tem pessoas que são boas, tem pessoas que são horrorosas. Como diz meu zelador, que há 13 anos comigo, quase 13 anos, Israel, é lixo humano, que não tem o que fazer. Nós que lidamos com questões de segurança dos condomínios, a gente sabe que tem pessoas que não têm cura, que não tem jeito. E você vai querer o que? Ressocializar, vai querer educar. Tem gente que não quer ajuda, ela precisa querer essa ajuda. Entende? E se o síndico ele não percebe o ciclo vicioso em que ele está, não corta isso de uma vez por todas, ele vai padecer. Vai padecer. Eu tenho amigas síndicas que estavam na UTI. Foram parar na UTI. É normal isso? Não, não é normal. Não é normal. Tudo que envolve a paz é inegociável. Legal, isso é um bom comportamento, um bom parâmetro, né, para todo mundo pensar e avaliar. Porque muita gente fica nessa ganância, vamos chamar assim, ganância mesmo. Você pegou vários empregos, como você tinha, várias sindicaturas, aquilo te dá uma receita, num determinado momento você fica meio escravo daquela receita, né? E aí você achando que não posso perder essa receita, então tem que engolir esse monte de sapo. Só que às vezes engolir tanto sapo pode custar o que você falou, cemitério. E aí complica, né? Caixão e vela preta. E olha, uma questão importante que eu sempre falo para os síndicos, né? Principalmente os síndicos que me procuram, eu dou mentorias, né? Principalmente para síndicos que estão começando, isso e aquilo. É importante trazer que é um processo de autoconhecimento. Não adianta eu querer cuidar da casa do outro
quando eu não cuido da minha casa. Não adianta eu querer trazer segurança, tranquilidade para as famílias dos prédios, quando eu não consigo trazer isso para a minha vida. Né? Eu vejo hoje pessoas falando assim, ai, nossa, você é síndica, você tem obrigação de... Obrigação de quê? Obrigação de fazer a gestão dentro dos prédios. Você consegue mudar muitos comportamentos, é verdade, mas veja, tem limites. Tem limites. Não dá para ser milagreiro, né? Tem situação que milagre não dá. Né? Não, milagre não dá, e de verdade, né? O síndico que acha que vai fazer milagres, ele também está fadado ao insucesso, ele não vai ter uma vida segura, não vai ter uma saúde. Veja, a gente cuida da academia dos condomínios, mas não tem tempo de ir para academia. Hoje as pessoas, vejo vários síndicos fazendo fotinho, que estão indo para academia, super bacana. Mas será que é só isso? Então, assim, cuida da academia do condomínio? Vai para academia. Você cuida da alimentação das feiras que acontecem nos prédios? Cuide da sua feira interna também. Você cuida das questões de normas dentro dos condomínios? Faça seu check-up para ver se você também está adequadamente preparado para cuidar daquelas famílias. Existem questões bastante positivas que a gente pode fazer um paralelo. Quando você cuida do outro, você tem que cuidar primeiro de você. Quando a gente fala da questão do avião, todo mundo fala essa questão, né? Olha, você primeiro tem que colocar a sua máscara de oxigênio para depois cuidar do outro. É uma verdade. Você tem que cuidar de si primeiro para poder cuidar do outro. Essa questão de volume de condomínios, né? As pessoas, elas, infelizmente, acham que sucesso é o número de condomínios na carteira. Não, não é sucesso isso. Se você não tiver uma equipe preparada para ajudar, para contribuir, para colaborar, você está fadada ao insucesso. Se você não tiver ali uma percepção positiva de como você vai fazer o melhor para os condomínios, você não deve nem continuar a carreira. Então, você veja, quando eu falei que fui para o fundo do poço e voltei, é porque eu também acabei me tornando uma alienada nesse ciclo de dinheiro, inclusive, né? Você começa a receber bem, os condomínios começam a gerir bem, você faz tudo para os prédios, faz tudo para funcionar muito bem, para que você não tenha reclamações, para que as coisas funcionem muito bem, seja sendo eleito em outros prédios e aumentando a carteira, só que você é uma cabeça, por mais que você tenha uma equipe. Existem condomínios que eu participo de concorrências, que os caras querem que você faça a assembleia. Você pode ter toda uma equipe, mas é você que vai fazer a assembleia, é você que vai fazer a reunião com o corpo diretivo. Dependendo do número de condomínios, você vai fazer quantas reuniões por noite? Porque normalmente é à noite. Como é que você vai fazer isso? Não subsiste. Não dá. E a tua noite, que você precisa ter também com outros compromissos, quer estudar, quer dar uma passeada, quer fazer alguma coisa com a família. Acabou a tua vida, né? Acabou tudo, acabou tudo. Você não tem vida. Aí você fala, sou uma pessoa de sucesso. Que sucesso? Às vezes entrou pro divórcio, seu filho já se meteu com drogas, bebidas, engravidou alguém, você não cuidou. Aí você vai fazer isso quando? Você vai fazer o quê? Quando você morrer? Detalhes, as pessoas têm que entender que muitos condomínios, eles só querem saber da sua utilidade. Enquanto você for útil para o condomínio, você serve. Se eles entenderem que você já não é mais útil, eles jogam você de escanteio, fazem concorrência com outros candidatos. Eu, graças a Deus, nunca fui destituída, nunca tive problemas nesse sentido. Eu que saí, rescindi contrato, terminou o mandato, não continuei. Mas é assim, eu vejo os colegas, eles fazem de tudo para ficar nos prédios. Eu, como advogada de condomínios, muitas vezes vejo síndicos que estão ali implorando para conselho, sendo humilhados, inclusive, por conselheiros, para ficarem, porque eles precisam. Precisam em que sentido, né? Então, eu sempre recomendo para que as pessoas tenham plano A, plano B, plano C, não fiquem presos somente na sindicatura, tenham outras carreiras, outros negócios, porque no momento em que você precisar parar, você vai precisar ter um ganha-pão também. O colchão ali para poder te sustentar. É isso aí. Vamos tentar fazer uma engenharia reversa. O que você entende que seria a pessoa que não pode ser síndica de jeito nenhum? Quais são as características desse sujeito para não ser síndico em hipótese alguma? Olha, primeiro que as pessoas de índole duvidosa,
né? Pessoas que não sabem efetivamente se posicionar no mercado, cobram preços muito vils, muito baixos para assumir determinados condomínios, porque querem receber dinheiro por fora. Então, essas pessoas são perigosas, por isso que eu falo que, assim como os nossos governantes têm que ter um valor ali, tirando qualquer questão política, tá? Mas um valor que eles entendem que tem que ser razoável para a pessoa ganhar o seu salário, sua remuneração por dentro, os síndicos da mesma forma. Porque existem muitos síndicos que acabam perdendo a mão e fazendo coisas inescrupulosas dentro dos prédios. A gente vê isso nos noticiários, síndicos fugindo com dinheiro, isso e aquilo. Quem não tem índole boa para trabalhar em condomínios não tem que estar em condomínios. Tem que puxar a capivara, falando aqui em termos criminais, para verificar se o sujeito realmente não é um sujeito que vai trazer problemas. O síndico, ele tem que ter competência, tem que ter estudo, ele tem que ter profissionalização, ele tem que ter, no mínimo, mas um mínimo de conhecimento básico das suas responsabilidades e dos seus direitos, porque uma pessoa que não tem conhecimento da área, não tem experiência, tanto é que os meus mentorados, eu sempre falo, começa sendo o síndico do seu prédio, porque pelo menos você está lá entre os pares, você não vai pegar e se colocar no mercado para ainda queimar os outros síndicos, né? A pessoa tem que ter empatia, ela tem que saber lidar com os interesses coletivos e não os interesses pessoais quando ele está ali para defender os interesses de uma coletividade. Se ele não tiver amor pelo que faz, se ele não gosta do que ele faz, só faz pela nota fiscal, só faz por dinheiro, ele não tem que estar fazendo nada que seja ligado à sindicatura. Né? Eu falei de eficiência, eu falei de amor, eu falei da questão de energia, porque tem que ter saúde, eu falei sobre a questão de compromisso, de valores, princípios e valores. Quem não tem isso, não tem que ser síndico. E aquele cara, desculpem falar dessa forma, que perdeu o emprego, que achou que o Uber não era suficiente, de que, puxa, aquele síndico é bem sucedido e caiu de paraquedas na sindicatura, essa pessoa é um perigo. É um perigo. Quem só entra na sindicatura por conta de uma nota fiscal é perigo na certa. E um perigo até para ela, né? Para o condomínio e para ela também, né? Para ela também. É que muitas vezes a pessoa não tem nem eira nem beira, né? Antigamente se usava muito esse termo e eu uso até hoje. Não tem eira nem beira. A pessoa não puxou a capivara do cara, o cara não tem nem onde cair morto. Às vezes o síndico não tem nem onde cair morto. Desculpe falar, mas se ele fizer uma porcaria, mas tem o seguro de responsabilidade civil. Tá, até a página 2. Espera um pouquinho, vai ler as entrelinhas, vai lá verificar. Depois do estrago feito, já era, né? Percebe-se. É um problema. Então, pessoas que não têm realmente essa competência não tem que estar no condomínio. Ó, tem até o Carlos Roberto que escreveu assim, ó. Eu falo, o pessoal me conhece no mercado, nenhum CNPJ vale um AVC. É verdade. E essa questão que você trouxe, Serrão, falando sobre as competências, que tipo de síndico que não deve estar nos condomínios, é uma questão. Porque depois, quem entra para suceder aquele cargo, que já está lá para resolver, tem muito problema para resolver. E muitas vezes o síndico, pensando que a sindicatura é pastelaria, acha que é tudo muito rápido, que é muito fácil. Monta o pastelzinho, põe recheio, fritou e tá aí. Não é. E aí a pessoa às vezes pega um condomínio bichado, e tem um trabalho esgotante, não cobrou o valor que deveria ter cobrado ali, cobrou abaixo, ele é mal pago, mal remunerado e ainda é chincalhado. Então tem que tomar muito cuidado com essas questões. Legal. Bom, boa, importante dica. Segurança. Hoje o condomínio, o síndico também está lidando muito com questões de segurança. Como é que você lida com isso nos seus condomínios? Como é que foi o seu primeiro contato aí com o sistema de segurança colaborativa da CoSecurity? Vamos perguntar assim já especificamente. Olha, eu falo o seguinte, que nos prédios, segurança e conforto não caminham juntos. Por mais que hoje a tecnologia esteja a favor dos condomínios, das empresas, a gente sabe que conforto e segurança não dá para caminhar junto. Segurança é prioridade. Segurança é você dormir com a sua cabeça no travesseiro tranquilamente, seja o síndico, seja o morador. Segurança hoje é palavra de ordem, principalmente no nosso país. Eu nem falei São Paulo, no nosso país. Por quê? Porque a questão da criminalidade, a questão da falta de segurança
principalmente pública, ela está imperando, ela é sistêmica. Hoje, se você pegar e abrir o noticiário, foram várias questões aí em vários lugares do país que estão trazendo as questões da insegurança. Hoje, os condomínios, eles não podem acreditar que somente a segurança pública é suficiente para cuidar dos prédios, cuidar da segurança dos moradores. Não, não é suficiente, não é. E eu, de verdade, se não tiver essa parceria que hoje a CoSecurity tem com a Secretaria de Segurança Pública, com as prefeituras, com as questões de municípios e estados, eu não sei o que vai ser. Hoje eu acredito muito mais na segurança privada do que na segurança propriamente dita pública. Isso, para mim, é uma realidade, né? Então, eu não vejo outro caminho a não ser investimento pesado dos condomínios em relação às questões de segurança trazidas pela CoSecurity, trazidas pela HNA. Eu tô falando aqui já, né? Eu conheço muito das questões de segurança pela própria HNA, porque meu pai trabalhou na HNA, olha isso. Antes de eu ser síndica de prédios, eu já sabia sobre segurança, eu já me preocupava com questões de segurança, porque desde pequena, o meu pai, que sempre foi ligado às questões de inteligência com relação à segurança, ele dizia claramente, não existe nada mais importante do que a segurança das pessoas, porque vocês veem hoje, a gente está valendo menos que um celular. Então, se a gente não investir, se a gente não cuidar dos perímetros dos prédios que a gente cuida, eu não vejo muito sucesso. A gente precisa investir nisso, a gente precisa cuidar disso, porque senão fica muito falha a segurança. Hoje, a gente tem o elemento humano, que a gente sabe que é falho. O elemento humano é falho. As tecnologias, elas vieram para ficar integradas ao capital humano. Então, quem não tem essa consciência de que a gente precisa investir, de que a gente precisa cuidar, de que a gente precisa colocar tudo em ação, a gente pode ser a pessoa morta saindo do restaurante, como tem acontecido todos os dias em São Paulo. Direto. Eu tenho condomínios que estão em regiões nobres em São Paulo, que é assalto à torto e à direita. E esses condomínios a gente investe, principalmente esses condomínios que têm um pouco mais de dinheiro e mais consciência também, eles investem nas tecnologias, porque hoje, veja, essas torres de monitoramento que a gente fala, segurança colaborativa, essa questão do compartilhamento de informações com a polícia, a gente consegue, eu acredito firmemente nisso, a gente consegue fechar o cerco. Mas, se a gente não tiver essa consciência de todos os síndicos que são formadores de opinião dentro dos prédios, para trazer essa consciência para os condôminos, fica desafiador. Então, compete também aos síndicos mostrar o que acontece na realidade, mostrar o que está acontecendo na vizinhança, mostrar o que tem de mais novo no mercado, para a gente realmente se armar. A gente hoje não pode ter armas, mas a gente pode ter um armamento diferenciado, treinando pessoas, adquirindo tecnologia, integrando o capital humano com o capital, com as questões de tecnologia, para que tudo isso funcione. E tem que estar com empresas realmente de ponta, tem que estar com pessoas que entendam daquilo que está sendo falado, que tenham a experiência que vocês, por exemplo, possuem. Eu tive a grata oportunidade de conhecer a sede da CoSecurity, vi como funcionam as coisas, me senti num bunker, pode falar isso? Num bunker, me senti protegida ali, e o que eu mais gostei dessa questão das parcerias que são firmadas com a empresa, com as políticas públicas e políticas de segurança pública, porque isso é importante, questões que acontecem em tempo real, são questões, o comprometimento com aquilo que está sendo falado e trazido. Porque não adianta eu chegar, pegar um cano de PVC, pintar de laranja, botar 2 câmeras assim e falar, puxa, estamos aqui tentando resolver um problema. Se for para fazer dessa forma, então que seja de forma amadora pelo próprio condomínio.
para contratar qualquer tipo de empresa hoje no mercado, só para colocar um poste com um logo, câmerazinha, não me parece que seja o melhor negócio. Não me parece que seja a melhor ferramenta. Então, eu falo para vocês, né? Eu entendo o seguinte: bandido bom é bandido pi. Mas se eu falo isso de uma forma muito generalizada, vão achar que eu sou uma maluca assassina. Mas a verdade é essa. E se a gente puder pegar a cara do malandro, pegar a rota que o malandro fez, ir atrás dele, independentemente das questões políticas, das questões aí de segurança pública, das questões daquele que pende, o outro solta, independentemente de tudo isso. Se a gente começar a moralizar, a mostrar os dentes, desculpa o termo, mas na minha época, eu tenho 45 anos, mostrar os dentes e mostrar que não, tá na hora da gente começar a fazer a nossa parte, né? Com certeza. Charlie Paulon, a nossa Vanessa Muniz apresentou um argumento bem plausível, né? Então, a gente está vendo aí uma evolução dessa segurança colaborativa e a preocupação dos condomínios concretamente com segurança. O que a CoSecurity tem a oferecer para essa galera que tem essa demanda? O valor hoje que a CoSecurity entrega é muito mais que um totem. O totem é a ferramenta que nos proporciona a entrega do valor. Quando você tem imagens linkadas a um projeto chamado Smart Sampa, onde a prefeitura e a guarda municipal têm imagem em tempo real de tudo que está acontecendo na cidade. Hoje nós temos mais de 5.000 câmeras integradas, vamos chegar a 6.000 aí no próximo mês. E você olha e fala, poxa, a polícia pode fazer, e pode entregar mais do que já entrega. Trabalha com dedicação, com afinco, mas eles podem. Quando você como cidadão, Serrão, vê que a segurança também compete a você, não só ao Estado, e você doa essa parte desse teu conhecimento e desse valor, eu acho que é onde está o segredo disso. Então, hoje a CoSecurity, nós estamos com 3 anos nessa jornada, né, e 3 anos de muito sucesso. Eu digo de passagem, muito sucesso e muito feliz. O Marcel está aqui conosco também desde o começo e sabe como foi desafiador aculturar pessoas. As pessoas, o egoísmo do ser humano cria essa dificuldade. Mas você vai ganhando massa, você vai ganhando musculatura, você vai ganhando visibilidade e as pessoas vão entendendo da necessidade de ter um produto que vai entregar valor, que vai pegar aquilo, que vai compartilhar com o poder público de formas legais, nada de forma escusa, tudo dentro da própria legalidade, para que aquelas imagens tenham um efeito jurídico para poder prender aquele cidadão. Porque se ele for feito de forma errada, aquela imagem não vai servir. Você imagina com uma malha, no final desse ano nós vamos atingir perto de 11.000 câmeras, você imagina quanto maior essa malha, quanto mais desconforto nós vamos gerar para a criminalidade. Porque a primeira visão nossa é tornar o ambiente desconfortável, né? Fazer com que ele vá agir em outro local. Hoje nós temos uma gama de 27.000 condomínios aproximadamente cidade de São Paulo. Você imagina que cada condomínio colocasse um totem. Nossa Senhora, essa malha seria maravilhosa, né? Nós íamos entregar para o poder público uma tecnologia, uma rastreabilidade que ele poderia demorar alguns anos para ter, né? Até por questões políticas, questões de investimento. E quando a privada entra nisso, ela entra para entregar valor para a comunidade e entregar valor para o poder público. É isso que a CoSecurity faz nesses 3 anos, essa é a nossa jornada, essa é a nossa luta. É gratificante trabalhar com um produto, Serrão, que você está atendendo o seu cliente, você está entregando o que o seu cliente espera, você está contribuindo com o poder público e com a sociedade e com você como cidadão. Você está exercendo uma parte da tua cidadania, né? A gente brinca às vezes, segurança é dever do Estado e direito do cidadão. Não, segurança é dever do Estado, direito e dever do cidadão. E ela começa na formação dentro de casa. E aí a gente evolui. Então, a Vanessa nos visitou, foi um prazer recebê-la. É porque as pessoas ouvem, quando nós vamos até os clientes, as pessoas ouvem da parte de fora, né? De fora para dentro. Quando ela chega na CoSecurity e ela vê que tudo aquilo que nós falamos está materializado ali, né, numa central de providências maravilhosa, quando ela falou realmente é um bunker, né? Porque é uma área muito sensível, ela sobe, ela conhece a área técnica, ela vê o desenvolvimento de novos produtos, ela teve o prazer de conhecer o Marcel, que é o profissional que faz essa ligação entre nós e o poder público com excelência, legal? Ela conhece todo o aparato legal que nós temos para entregar isso para o cliente, se sente mais seguro. Então não é só um poste na frente de um condomínio, ou não é só um cano de PVC, né?
Porque se a pessoa não tiver essa visão, não é o momento dela ser nosso cliente. Porque a percepção de segurança dela, que nós entregamos, está muito distante. Né? Então, essa pessoa vai ter que amadurecer essa consciência para depois se tornar cliente. Mas a Cosecurity vai estar à disposição, nós vamos continuar caminhando nessa jornada nesse ano de 24, 25, 26, porque nós criamos um conceito. Né? Segurança colaborativa não existia esse conceito. A Cosecurity criou um produto, criou-se um conceito, gerou-se uma demanda e faz uma entrega hoje. Junto com isso, vieram N empresas. Né? Se você olhar hoje, nossa senhora, tem posse de tudo que é jeito, tem posse que parece até um foguete. Né? Mas ok, porque só se copia, Serrão, o que funciona. Né? Então, a concorrência é super saudável. O Brasil tem que aprender a conviver com concorrência. Concordo. E nos faz sempre olhar à frente. Então, a cada período, nós temos lançamento de tecnologia nova, lançamento de um produto novo, porque nós vamos conhecendo o mercado e vendo as deficiências, as dores, onde é que nós podemos ajudar mais. Né? Então, quando você é líder e você está na frente, os novos entrantes, a concorrência vai vir atrás, é legal. Porque não nos permite ficar na zona de conforto, nos faz evoluir, mas o que nós pedimos sempre é para os clientes, para as pessoas, terem o discernimento da entrega de valor. Né? Porque só a câmera, sem todo o aparato que está atrás, entregando esse serviço, não faz sentido. Foi que nem a Vanessa disse, coloca-se um cano de PVC, desculpe, até achei cômico para não ser trágico, me perdoe, um cano de PVC, 2 câmeras, liga lá e fala, bom, nós temos aqui. Para que serve? Bom, não serve para nada, mas nós temos. Não, porque, em teoria, não vai servir para nada. Aquelas câmeras e as câmeras do condomínio fazem o mesmo papel. Né? Então, a padronização, o bandido olhar e falar, é a Cosecurity. E funciona. Eu vou agir eu vou lá para outra rua. Legal? E quanto mais essa malha cresce, mais nós vamos espantar a criminalidade. Essa é a nossa missão hoje, trazer as ruas de volta para as pessoas de bem. Contamos e pedimos ajuda sempre. Pedir ajuda não é vergonha, Serrão. Né? Por quê? Porque as pessoas têm que dar a oportunidade de conhecer. Se vai ser o momento dela ser cliente ou não, é um detalhe. Mas ela conhece, ela sabe que a ferramenta existe e quando ela precisar, nós vamos estar à disposição. Muito obrigado pelo tempo, Vanessa. Foi um prazer compartilhar esse período contigo. Eu achei um sarro algumas explicações tuas. Eu não achei que fosse tão trágico a vida de um síndico em determinados momentos, né? Porque a gente não conhece na profundidade. As pessoas também têm uma certa vergonha de expor algumas coisas. Mas você falou coisas aqui de síndicos infartando, de síndicos sendo AVC, de saúde mental debilitada. Não, concordo com você. Não há CNPJ que valha a saúde de ninguém. Parabéns pela entrevista e obrigado por tudo, viu? Valeu. Obrigado, Serrão. Marcel Bussolin Marques, vamos lá. Novidades da Cosecurity que a gente pode apresentar? Quais foram as boas novas que a gente conseguiu oferecer para a sociedade nesse trabalho diário, incansável que você faz? Bom, Serrão, mais de 1.400 ofícios aí protocolados, né, principalmente para os distritos policiais. E um ponto que a Vanessa tocou, que é muito importante, que a Cosecurity, além das 5.000 câmeras integradas em São Paulo com o Smart Sampa, você tem a Ganá, né, como um principal investidor por trás, que você acaba ampliando muito isso. Então, quando você tem uma suspeita de uma tentativa de invasão num condomínio, aquilo é rapidamente comunicado pela nossa central de providências, inclusive para a Ganá, também, que já posiciona todos aqueles condomínios ali, faz um alerta, né? Olha, tem um pessoal tentando invadir aí condomínio na região, então isso daí ajuda muito. E também, o Serrão, sendo bem transparente, até com concorrência eu converso, porque muitas vezes eu não tenho câmera em determinado local, mas a empresa tem. E muitas vezes ele me demanda também, Marcel, ajuda o DP de determinada área aí, passando informações. Então, isso é a rede colaborativa, vai muito além, né? Como a Vanessa comentou aí, com a Polícia Militar, a Polícia Civil, com a GCM, com o Smart Sampa, com Detecta, né, o Muralha Paulista. Então, a gente procura sempre subsidiar o máximo possível de informações. Foi o que aconteceu aí com essas ocorrências violentas aí que tivemos a semana passada, né? No caso do ciclista, infelizmente faleceu, depois daquela médica que estavam tentando ali arrancar a aliança mordendo, né? Hoje pela manhã eu vi numa emissora de televisão ali a pessoa com uma criança num carro e três elementos tentando tirar o celular dela. Então, assim, é uma coisa muito difícil. Para a gente ver
também tem a questão da saúde mental e espiritual aí que a Vanessa comentou, né? Porque é difícil para a gente, somos seres humanos, mas a nossa central, né, tem todo um treinamento e a gente procura fazer um trabalho profissional, né, para passar todas as informações e alertar os órgãos de segurança. Hoje mesmo, pela manhã, uma funcionária nossa do monitoramento, por coincidência, olha, tentaram furtar um celular aqui com moto aqui de uma pessoa na rua, felizmente, o celular caiu, né, e não roubaram, não furtaram. No mesmo momento, eu já entrei em contato com o Conseg, olha, avisa o capitão da área aqui, né, além de ligar 190, que já tinha sido avisado, mas já faz uma ronda aqui que tem a imagem. Então, já na hora, já conseguimos passar para as autoridades. Isso ajuda muito, né, Serrão? Vanessa, Charles, eu acho que isso é super importante, muito proativo nessa atitude. E 2 palavras mágicas que a gente falou aqui essa noite, uma é respeito e a outra é colaboração. Hoje não dá para você evoluir se você não tiver colaboração. A concorrência feita de maneira burra, ela não constrói uma sociedade, ela gera antagonismo desnecessário. Então você fica arrumando inimigo em vez de arrumar aquele cara que pode estar te ajudando, né? Facilitando a vida de todos e na busca da felicidade, que não tem felicidade isolada, o que a gente estava falando ainda há pouco também, né? Você não é feliz sozinho, não tem essa história, é uma mega mentira quem acha que pode ser feliz sozinho. Tem até música que diz, que explica isso. Então você é feliz se você consegue interagir de maneira equilibrada com as outras pessoas. Então o trabalho hoje é de respeito, de tolerância também, é outra palavra mágica que a gente tem que aprender a exercer, saber ouvir o outro, né? Que tem uma demanda, às vezes a pessoa está desesperada, está desequilibrada, ou não tem condição nenhuma de se expressar corretamente, tem muita gente ignorante de fato, e você, que é o gestor, tem que lidar com tudo isso, né? Você tem aí no mercado comercial a concorrência, tem concorrência que pode ser colaborativa e tem concorrência que é absolutamente desleal, que não vale a pena, mas essa daí ela morre por ela mesma no fim das contas, né? E você tem que ter a concorrência para quê? Positivo para você aprimorar o seu trabalho. Como citou muito bem a Vanessa ali, você acha que você está o The King of the Black Cockade, você é o rei da cocada preta, está achando que você está arrebentando, no final das contas você está sendo arrebentado, inclusive por você mesmo. Então, se não houver autocrítica, o negócio fica feio. Legal, muito bom. Marcel Bussolini Marques, como eu sempre te pergunto, o balanço do nosso programa de hoje, porque o tempo implacável já se foi, mas a gente ainda está aqui. Vamos lá. Bom, balanço muito positivo, né? Agradecer a Vanessa pelas informações, aí, pela experiência que ela trouxe, que eu acho que é muito importante, né? Isso que ela trouxe. Não é só a nota fiscal, é o bem-estar, a saúde, a família. Eu acho que tem que estar tudo equilibrado, né, Vanessa? E agradecer pela sua participação no programa, e também ao Charlie e ao Rodrigo, que no dia que você fez a visita, já convidaram você para participar do programa com toda essa experiência, todo esse conhecimento que você tem, e engrandeceu bastante aí no programa 108, 108º, né? Programa da série com as suas informações. Muito obrigado, Vanessa, pela participação. Muito legal. Vanessa Muniz, sua saideira, que foi bom o programa. Adorei estar aqui com vocês. Foi um quarteto fantástico hoje, hein? Para falar sobre um triângulo incrível, que é a saúde física, mental e espiritual, não só dos síndicos, mas de todas as pessoas. E aqui trazendo para as questões condominiais, de todas as pessoas que fazem parte do ecossistema condominial. Eu sempre falo, né? Nós estamos aqui nesse mundo para sermos melhores. E se a gente não tiver esse triângulo, né, de saúde física, mental e espiritual, nós não somos absolutamente nada. Então, eu peço humildemente para que todos que estiverem nos assistindo, para que façam realmente uma autocrítica, uma autoanálise, uma autoconscientização das suas rotas, para tirar os rótulos que já não devem mais fazer parte das nossas vidas. E eu reitero a todos que nenhum CNPJ vale um AVC. Nenhuma nota fiscal paga pela nossa saúde. E a gente tem que saber se posicionar cada vez mais
cada vez mais para ter uma vida equilibrada e sermos profissionais de excelência nos condomínios que nos dão essa grande oportunidade também de criar movimentos incríveis, porque é uma oportunidade de aprendizado para eles, mas mais ainda para a gente. Muito obrigada por essa oportunidade. E olha, eu vejo luz no final do túnel e segurança, gente. Para a gente poder realmente ter segurança, a gente tem que ter saúde e tem que ter segurança. Se a gente não tiver essas duas vertentes na nossa vida, a gente está realmente, como vocês colocaram aí, mortos, né? Com certeza absoluta. Por isso que a gente está aqui toda semana para trazer para você discussão aprofundada sobre segurança colaborativa. A arte de colaborar é fundamental para tudo e ela está dando hoje uma mega contribuição para a área da segurança. Segurança é dever do Estado? Até é, mas ela é mais ainda obrigação e dever do cidadão que tem que trabalhar por ela, cobrar por ela e ter inteligência para fazer ela se concretizar, porque sem ela você vai viver mal, você vai ser infeliz, você pode até perder a sua vida. Então, vamos lá. Quarta-feira que vem, sempre às 20 horas, a gente está por aqui sempre trazendo discussões relevantes para melhorar a sua vida, para melhorar a nossa sociedade, porque tudo que a gente fala aqui segue exatamente o lema Co-Security. Um por todos e todos por você. A todos um grande abraço. Não se esqueça de deixar o seu like, é muito importante. Divulgue para os amigos, também para os inimigos, se por acaso você tiver, né? Tem gente que tem gente que gosta disso, né? Não é o ideal, mas faça a divulgação, que a gente está toda semana por aqui com o Co-Security Segurança Colaborativa. A todos, de novo, um sensacional abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Boa noite. Boa noite a todos. Co-Security é a maior rede de segurança colaborativa e integrada do Brasil. São milhares de câmeras espalhadas pela cidade. Quando você encontra um totem com essa luz, é como se fossem nossos olhos sempre cuidando do seu caminho. Quanto mais gente escolhe a Co-Security, mais seguro você fica. Co-Security. Um por todos, todos por você.